me ensinar também algumas coisas aí que nós aprendemos juntos, na verdade. Para isso, vamos falar sobre alguns assuntos. Eu quero falar sobre techuvá. Techuvá é um termo muito usado, até porque estamos hoje numa época com facilidade de estudo, estudamos muito a língua hebraica, e muitos de nós achamos que techuvá é arrependimento. Meu irmão, techuvá não está ligado a arrependimento. Techuvá está ligado a retorno, a você retornar a algo. A palavra ligada a arrependimento é uma palavra que significa haratá. O hebraico é péssimo, mas vamos lá. Então, primeiro passo, temos que entender que techuvá não é arrependimento, é retornar, é voltar ao início, é voltar a algo, voltar ao original. E arrependimento está ligado a haratá, beleza? Vamos lá? Outras duas palavras para podermos entender. Uma é adá, outra é kabash. São dois níveis de autoridade sobre a criação. A primeira é domínio, adá, e a segunda é submissão, kabash. O que vamos entender sobre isso? Não tem como a gente exercer autoridade, domínio sobre a criação, se nós não estivermos debaixo de submissão. Então não tem como ter adá se não tiver kabash. Tranquilo? Nós precisamos entender para que a gente venha crescer no Espírito, crescer no Senhor. Nós trabalhamos de forma muito rasa, isso tem nos impedido de exercer a autoridade que Deus tem para mim e para a tua vida. Então, para crescermos, temos que entender que para que você consiga ter domínio sobre a criação, sobre aquilo que o Senhor nos deu, né, por direito, dominar a criação, precisamos estar debaixo de submissão. Beleza? Temos que entender algumas coisas. O homem, no original, ele estava debaixo da cobertura de Deus lá no Éden. Ele tinha comunhão, ele tinha contato direto com Deus e isso lhe dava autoridade, lhe dava domínio sobre toda a criação. Após a queda, ele deixou de ter essa autoridade, porque ele já não andava mais em submissão. E quando perdeu essa autoridade, que se chama submissão, ele perdeu também o domínio, que é outro nível de autoridade. E o homem teve que passar por um processo de retorno. E nesse processo de retorno para a origem, o Senhor ele estabeleceu em princípio a lei. A lei é um tipo de caminho que aponta para o caminho, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então entendemos que, através da lei, nós recebemos algumas instruções de Deus para como nos comportar, como viver nessa terra. Então, precisamos entender que para termos autoridade, para exercermos autoridade sobre alguém, temos que estar debaixo de uma cobertura. Para isso, vamos entender algumas coisas sobre cobertura. Vamos falar de outra palavrinha, chamada Smikha. Na antiga aliança, através dos pais, né, pais naturais, reis, sacerdotes, profetas, juízes. Na nova aliança, através dos pais naturais, com certeza sempre vão falar de pais naturais, biológicos, e também de pais espirituais, ministeriais, que através dos 5 ministérios exercem essa paternidade sobre a nossa vida. Tá bom? Então vamos entender que são homens separados por Deus, pais, que eles conseguem, através da autoridade dada pelo Pai Eterno, trazer autoridade sobre os seus filhos, através de algo estabelecido por Deus, que chama Smikha, autoridade através da imposição de mãos, através da bênção paterna. Beleza? Bom, falando sobre Smikha, deixa eu ler o texto que está aí na frente. Debaixo da autoridade e da cobertura espiritual de homens, separados por Deus para tal, podemos fruir em nossa vida através da bênção em Cristo Jesus, nosso Senhor, tendo a paz que excede todo entendimento a nosso favor, alcançando diariamente aquilo que já existe, 2 Pedro 1,3, desfrutando agora de uma aliança ainda maior, pois através do Smikha podemos viver em plena atuação em Deus ao que nos foi dado no projeto original, domínio e submissão. Então, para entendermos, para que venhamos exercer a autoridade, voltar a ser uma igreja que tenha autoridade sobre a terra, precisamos entender um pouco sobre Smikha. Precisamos entender que nós só fluímos debaixo de bênção, debaixo da cobertura da bênção de alguém. E para isso, deixo aí o versículo, Gênesis 1:26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine ele sobre o peixe do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Amém? Para que você volte a exercer a autoridade, volte a ter domínio
sobre a criação feita por Deus para nos beneficiar, para nos abençoar nessa terra, precisamos então fazer um techuvá. E techuvá, querido, não é retornar à lei como pensam. Techuvá, na verdade, está ligado a um retorno ao Éden, ao retorno de cobertura, ao retorno da paternidade de um Pai eterno que nos ama e que nos deu o caminho, deu o acesso para que esse retorno pudesse acontecer através do seu único Filho, Jesus Cristo. Deus te abençoe.